Sacrifícios humanos, mistérios médicos, desaparições não resolvidas, a magia da natureza. Top 10 Segredos e Mistérios. Múmias, macabras e fascinantes. Intrigam e confundem o nosso imaginário desde os primórdios da história. Depois de muitos filmes e milhares de livros, sentimos que sabemos tudo sobre elas. Mas será verdade? Ou existem mais mistérios arrepiantes a serem revelados? O Enigma das Múmias. 10. A misteriosa morte de Ramsés III. As múmias mais conhecidas são as do Antigo Egito. A mumificação era uma grande preocupação para os egípcios. Todos os vivos desejavam ser mumificados depois de morrer para que pudessem sobreviver no além. Mas nem todas as pessoas tinham os recursos para fazê-lo. Essa é uma das razões pelas quais muitas múmias são homens e mulheres nobres. As mais magníficas são as dos faraós. Ramsés III foi um faraó da 20ª dinastia, considerado por alguns o último dos grandes faraós. Ele derrotou muitos inimigos na terra e no mar e fez do Egito um grande império. Depois de sua morte por circunstâncias trágicas, ele foi sucedido pelo seu filho, Ramsés IV. Durante séculos, a história trágica da morte do grande rei está escondida em sua múmia. O seu corpo foi encontrado em 1881, junto com outras 40 múmias reais em Dar al-Bahri, colocado lá por sacerdotes para evitar a profanação e o saque de ladrões de túmulos. Vários cientistas o examinaram, mas não conseguiram determinar a causa da morte. Naquele tempo, acreditava-se que o faraó morreu após uma conspiração em seu harém. Uma de suas esposas, Tia, queria que seu filho, Pentau-Eret, se tornasse faraó e não Ramsés IV. Os dois tramaram com outras esposas e oficiais de alto escalão, mas o plano foi descoberto e a maioria dos conspiradores foram condenados à morte. Tia e outras esposas foram forçadas a cometer suicídio em público. Pentau-Eret foi condenado a cometer suicídio sozinho em seu quarto. Acredita-se que seu corpo é uma das múmias encontradas em Dar al-Bahri. Um familiar de Ramsés III aparentemente foi estrangulado e seu rosto ficou paralisado em uma expressão de horror. Antigamente acreditava-se que Ramsés III tinha sido envenenado, já que seu corpo não mostrava sinais claros de violência. Entretanto, recentemente, em 2001, essa versão foi definitivamente refutada. Quando as equipes forenses alemãs e italianas removeram as ataduras do pescoço da múmia, eles encontraram um corte tão profundo que chegava até a coluna vertebral. Tal ferida, provavelmente provocada por uma faca afiada, certamente seria mortal. Os cientistas começaram a duvidar de todas as teorias antigas. Depois encontraram um corte em um dos seus dedos que não mostrava sinais de ter sido curado. A conclusão foi clara. O faraó foi assassinado, provavelmente pela sua própria esposa. Ramsés III viveu uma vida plena. Há apenas alguns anos, sabemos com certeza que ele morreu de forma violenta. Quantas múmias ainda guardam seus segredos? Nove. O mistério da múmia de Lenin. A nossa fascinação pelas múmias pode chegar a ser mórbida. Às vezes sentimos dó daqueles que foram preservados desta forma tão elaborada. Às vezes só sentimos repulsão. Vladimir Ilyich Lenin, o pai da Revolução Bolchevique e o primeiro líder da União Soviética, morreu em 1924. Correram boatos que diziam que ele foi envenenado por Stalin. Ele estava doente há 3 anos, sofrendo de enxaquecas, dores no estômago e fadiga. Esse poderia ser o resultado do estresse de seu trabalho, tendo que manter unido um país tão grande em tempos tão turbulentos. Mas este foi o motivo real? Stalin proibiu qualquer análise das mostras de tecido do corpo de Lenin, então não podemos ter certeza.
Logo após a sua morte, o Politburo decidiu mumificar os restos de Lenin para que toda a classe trabalhadora da União Soviética pudesse prestar homenagem. Historiadores veem isso como uma tentativa de criar um culto a pessoas para eliminar todas as outras formas de devoção. De certa forma, eles conseguiram, já que se passaram quase 100 anos da morte de Lenin e ainda falamos sobre ele. A múmia foi colocada em um mausoléu na Praça Vermelha, mas foi removida depois do início da Segunda Guerra Mundial. Sua nova casa era um edifício universitário na distante Tyumen, cerca de 1.500 quilômetros ao leste de Moscou. Ninguém podia ver a múmia, mas as pessoas eram curiosas. Foi então que começaram os boatos que diziam que a pele da múmia tinha uma espécie de bolor negro. Um especialista em embalsamento, Boris Barsky, foi chamado para curá-la. Infelizmente, não conseguiu. E foi condenado à morte. Logo depois que o corpo foi levado de volta para Moscou, relatos do corpo se mexendo começaram a se espalhar pelo país. Existe até um pequeno vídeo feito com filmagens das câmeras do mausoléu. Podemos ver a múmia de Lenin levantando a mão e quase se sentando. Será que ele ainda está vivo? Esperamos que não, porque agora o governo russo pretende enterrar a múmia. Há pouco tempo, uma lei que estabelece que o enterro é agora uma necessidade foi redigida, embora ainda não se saiba onde e quando irá acontecer. Desde a morte de Lenin, surgiram rumores que dizem que o homem que está no mausoléu não é ele. Talvez, se o parlamento russo não aprovar a lei e esse corpo tão disputado não for enterrado, os cientistas terão uma chance de descobrir se realmente se trata de Lenin e se ele foi assassinado. 8. A Maldição de Otzi. Em 1991, nos Alpes de Otzal, localizados entre a Itália e a Áustria, 2 alpinistas encontraram a múmia bem conservada de um homem. Eles a chamaram de Otzi, o Homem de Gelo. Especialistas italianos e austríacos disseram que se tratava da múmia com a melhor conservação natural do mundo. O corpo foi colocado em exibição no Museu de Arqueologia de Tirol do Sul. Otzi viveu há aproximadamente 5.300 anos. Ele pode ter sido um líder em sua comunidade e provavelmente trabalhava com cobre. Arqueólogos que investigaram o lugar onde a múmia foi encontrada concluíram que o homem estava acampando na encosta da montanha, provavelmente descansando depois de escalar uma altitude de 3.200 metros. Foram encontradas uma pequena faca e um machado de cobre juntamente com um arco inacabado e algumas flechas. Inicialmente acharam que Otzi tinha morrido em um acidente nas montanhas, mas em 2011, um raio-x revelou uma ponta de flecha encravada em seu tórax. Cientistas tentaram desvendar o que aconteceu com Otzi em suas últimas horas, mas sem sucesso. Finalmente, o diretor do museu onde a múmia foi guardada pediu a um detetive especializado em casos de congelamento para resolver esse caso inusual. O inspetor Alexander Horn ficou surpreso com o estado do corpo de Otzi. Ele disse que no seu trabalho é raro encontrar corpos com estado de conservação tão bom. Os cientistas já sabiam qual tinha sido a última refeição de Otzi. 30 minutos antes da sua morte, ele comeu um pouco de carne e um tipo de pão. Meia hora depois, ele foi atingido nas costas. A flecha atravessou a sua artéria subclávia, uma ferida que seria fatal até os dias atuais. A equipe forense também encontrou outros cortes em seu corpo, que tinham no máximo 2 dias. A partir de toda a evidência, o inspetor Hart concluiu que Otzi provavelmente lutou com alguém na aldeia e talvez tenha matado essa pessoa, e depois foi assassinado como vingança. Mas até Hart admite que é improvável encontrar o assassino. Então, nunca saberemos exatamente o que aconteceu. As circunstâncias que rodeiam a sua morte são muito especulativas. E o que estamos fazendo, em primeiro lugar, é ver a posição em que ele morreu. Não sabemos exatamente em que posição ele morreu. Isso é muito importante. A história de Otzi atraiu um enorme interesse. Há pouco tempo, um filme sobre ele chegou a ser feito. Esperemos que ele esteja gostando da atenção.
Mais sinistro ainda, corre também um rumor sobre uma maldição que recai sobre qualquer pessoa que esteja relacionada com o Homem de Gelo. 8 pessoas, inclusive o casal que o encontrou, morreram em acidentes. É possível que seu último lugar de descanso tenha sido protegido com magia? 7. A donzela de Yuyayako. Todas as múmias nos atraem de alguma forma. É como se elas guardassem algum segredo que precisa ser revelado e compreendido. Mas algumas mostram-se relutantes em revelar o seu segredo. A donzela, tinha 13 anos quando morreu. A mumificação do seu corpo foi encontrada em 1999, perto de outras múmias de crianças mais jovens, no Monte Yuyayako, um vulcão na Argentina. O que torna a donzela particularmente interessante é o estado do seu corpo, que tinha se conservado perfeitamente pelo frio. Parecia que ela tinha simplesmente se sentado e dormido. Tudo indica que eles comeram, beberam, e quando se fica parado nas altas montanhas no frio, a pessoa fica meio sonolenta, meio cansada e depois morre de hipotermia e de parada cardíaca por causa do frio. Mas a verdade é ainda mais sinistra. As 3 crianças foram sacrificadas há 500 anos em um ritual inca chamado Capacocha, às vezes traduzido como dever real. Este rito exigia que os incas sacrificassem as 3 crianças mais bem cuidadas e saudáveis, uma vez por ano. Esta ação tinha por finalidade agradar aos deuses, garantindo assim uma boa colheita ou evitando alguma catástrofe natural. Depois de escolhidas, as 3 crianças mais bonitas e saudáveis eram separadas de suas famílias e bem cuidadas no último ano de suas vidas. Eram bem alimentadas, usavam belas roupas e costumavam ser mimadas. E também recebiam muitas folhas de coca e álcool. Uma análise dos seus cabelos mostrou que seu consumo de drogas e álcool dobrou no último ano de suas vidas. Quando foram encontradas, ainda tinham pedaços de folhas de coca mastigadas na boca. O cabelo da donzela indicou que ela pertencia a uma pobre família de camponeses. Somente no seu último ano de vida, ela começou a comer muita carne, trigo e frutas. Ela era claramente saudável e fazia muito exercício. Acredita-se que, no último ano de sua vida, ela provavelmente foi cuidada pela Mama Kuna, uma sacerdotisa que vivia em celibato e cuidava das garotas escolhidas. No final do ano, as crianças escolhidas para o sacrifício eram levadas à capital Cusco. Eram 4 de cada região, uma para cada deus: o Criador, o Deus Sol, o Deus Lua e o Deus do Trovão. Os garotos não podiam ter mais de 10 anos. As garotas tinham que ter no máximo 16 anos e tinham que ser virgens. Alguns deles eram mortos em Cusco, outros foram levados para outras partes do país, mas sempre uma região diferente da que vieram. Eles eram drogados e levados para o topo da montanha como presentes para os deuses. As 3 crianças encontradas em Yuyayako estavam dormindo. Esperemos que isso signifique que elas morreram rapidamente, de forma indolor e com dignidade. 6. A princesa Juanita. Já falamos um pouco sobre a pequena donzela, uma jovem garota congelada encontrada no topo de uma montanha. Agora, iremos contar a história de outra criança sacrificada em um ritual Capacocha. Juanita foi descoberta em 1995 no Monte Ampato. Seu corpo não estava tão conservado como o da donzela, mas a sua história é ainda mais misteriosa. Bom, ela provavelmente deve ter sido morta, sacrificada. Ela estava a 6.000 metros de altitude, é um pico muito nevado, provavelmente nevou por alguns dias. Ela estava congelada naquele momento e permaneceu congelada por 500 anos, até que esse vulcão ficou ativo, houve uma avalanche e ela se libertou do gelo. Juanita foi encontrada com o seu cordão umbilical na mão. Os cientistas examinaram as células-tronco do cordão e concluíram que ela era provavelmente de uma família nobre, possivelmente até uma princesa, porque o seu genoma pertence a um grupo muito raro de povos nativos. Quanto à razão pela qual ela ainda segurava o cordão umbilical,
Era provavelmente porque tinha sido escolhida como vítima para o sacrifício no momento em que nasceu. Haviam outros indícios que separavam Juanita dos outros. Ela tinha sido bem alimentada durante toda a sua vida e não tinha sido drogada no seu último ano de vida. Então ela devia saber qual era o seu destino, mesmo tendo sido sedada para a sua jornada final na montanha. Diferente da donzela, seu crânio tinha sido esmagado por um forte golpe que provocou uma morte quase instantânea. Isso era comum durante esta parte do ritual Capacocha. As crianças eram mortas por estrangulamento, com um golpe na cabeça ou por um sufocamento, ou eram enterradas vivas enquanto estavam inconscientes. Em seus túmulos sempre haviam estátuas de deuses feitas de ouro e prata e outros artefatos de diferentes partes do Império Inca. A descoberta de Juanita desencadeou uma série de escavações, muitas das quais foram feitas às pressas e sem os devidos cuidados por aventureiros motivados pela ganância. Muitos achados foram danificados ou destruídos devido ao uso de dinamite para quebrar o gelo. Apesar de terem passado os 500 anos desde que estes cruéis rituais de Capacocha foram abolidos, é provável que ainda existam centenas de crianças congeladas nos picos mais altos do hemisfério ocidental. 5. Pedro, o Pequenino. Algumas múmias são especialmente enigmáticas. A chamada múmia da montanha de São Pedro foi descoberta por 2 garimpeiros em 1932, quando fizeram um buraco em uma montanha na esperança de encontrar um depósito de ouro. O que foi encontrado os impressionou. Dentro de uma pequena câmara, encontraram o corpo mumificado de uma pessoa pequena. Esta descoberta foi rapidamente considerada uma farsa e a múmia em miniatura foi exposta como uma atração em uma farmácia em Meeteetse, Wyoming. Durante muitos anos, os turistas paravam para vê-la, até que foi comprada por um empresário local chamado Ivan T. Goodman. A múmia teve vários donos, até que em 1950 desapareceu sem deixar rastros. Muitas pessoas acreditam que a múmia pertenceu ao povo pequenino, ou Nemerigá, que aparece no folclore do Shoshone, um povo nativo americano. Acreditava-se que essas criaturas tinham poderes mágicos e curativos. Em outras histórias, era uma tribo cruel que aterrorizava os nativos americanos com flechas envenenadas. A altura da múmia sentada era de 17 centímetros e a sua altura em pé estimada era de 36 centímetros. Cientistas da Universidade do Wyoming, do Museu Americano de História Natural e do Departamento de Antropologia da Universidade de Harvard comprovaram a sua autenticidade, concluindo que se tratava da múmia de um bebê com anencefalia, provavelmente nascido prematuramente. A múmia, que foi chamada de Pedro, parecia ter o rosto de uma pessoa idosa, com a parte superior da cabeça e o nariz achatados. A cabeça foi achatada devido a um golpe forte que também danificou a coluna e causou uma fratura na clavícula. Também tinha uma boca cheia de dentes, muito pontiagudos, parecido com os caninos. Claro, também existem explicações mais fantásticas. Algumas pessoas acreditam que Pedro era uma criatura parecida ao leprechaun, enquanto outros achavam que esses são os restos de um ser extraterrestre. Em 2005, John Adolph, da Syracuse, Nova York, ofereceu uma recompensa de $10 mil pela múmia, alegando que ela poderia refutar a teoria da evolução. Já que continua perdida, talvez nunca saibamos ao certo se Pedro era um menino da tribo Nemeringá, um ET, um leprechaun ou um bebê anencefálico, como afirmam cientistas. Acreditaram que ela estava morta. Os visitantes das catacumbas sempre pararam.
acreditaram que ela estava morta. Os visitantes das catacumbas sempre paravam perto da menininha loira que dormia em seu caixão de vidro, comovidos e fascinados. Depois de pouco tempo, algumas pessoas começaram a notar que algo muito extraordinário estava acontecendo. Parecia que, várias vezes ao dia, a múmia piscava. Eventualmente, em 2009, cientistas realizaram testes forenses na pequena múmia que pisca. Uma tomografia revelou que seu corpo inteiro estava perfeitamente preservado, mas os órgãos internos estavam levemente encolhidos e seu cérebro tinha diminuído pela metade. No entanto, no laboratório, não viram a menina piscar. Depois determinaram a causa das piscadelas. A luz fraca que entra nas catacumbas muda conforme a hora do dia, iluminando o rosto de Rosália em diferentes ângulos. É por isso que as suas pálpebras entreabertas parecem abrir e fechar. Mas para muitas pessoas, a pergunta não se cala. Será que a pequena Rosália está tentando se comunicar conosco mesmo estando no além? Ou será apenas um efeito da luz? Ou ela simplesmente está dizendo, isso não é justo, eu queria viver. 3. A múmia com um parafuso metálico. Os antigos egípcios são muito conhecidos pela sua arquitetura impressionante, as enormes pirâmides e os templos magníficos. Mas o que é mais misterioso é a sua habilidade extraordinária de preservar o corpo humano. Às vezes, não é nem só a aparência quase viva das suas múmias, é o que encontramos dentro delas que nos surpreende. Usermonto não é o nome verdadeiro da múmia, também conhecida como a múmia com um parafuso metálico, mas sim o do homem dono do caixão em que foi encontrada, provavelmente colocada aí por sacerdotes para preservá-la. Em 1971, a múmia foi adquirida pelo Museu Egípcio Rosa Cruz de San José, na Califórnia, mas nunca foi devidamente examinada. Em 1995, o professor C. Wilfred Griggs realizou exames de raio-x no Usermonto e em várias outras múmias, e encontrou um parafuso de ferro de 23 centímetros de comprimento no joelho esquerdo de Usermonto. Inicialmente, pensou que uma pessoa dos tempos atuais viu que a perna corria o risco de se soltar e tentou uni-la. Depois, Griggs olhou com mais atenção e não acreditou no que viu. Usermonto, concluiu, foi a primeira pessoa na Terra com uma prótese no joelho. O pino ortopédico deve ter sido colocado na perna logo depois da morte do homem, definitivamente antes que foi embalsamado. Os arqueólogos fizeram um pequeno orifício no osso que o rodeava e descobriram que o parafuso tinha um formato muito semelhante aos utilizados pelos cirurgiões ortopédicos modernos. E não só isso. Foi fixado com uma resina orgânica análoga ao cimento ósseo moderno. Tudo indica que há milhares de anos, os egípcios desenvolveram técnicas médicas estranhamente semelhantes às nossas. É possível que o homem tenha vivido durante algum tempo com a perna parafusada? Algumas pessoas acham que isso pode ser uma prova da existência de vida extraterrestre ou até mesmo de viagens no tempo. O que prova, sem dúvida, é que há muito sobre os antigos egípcios que ainda não sabemos. Eles ainda têm a capacidade de nos surpreender com a sua versatilidade e sofisticação. Pronta para ser usada. Seu objetivo era testá-la em um voluntário e fazer um documentário sobre ela. Alan Billis, um motorista de táxi de Torquay, no sudoeste da Inglaterra, tinha um câncer de pulmão terminal e decidiu doar o seu corpo para este experimento. Sabia que lhe restava pouco tempo. O seu único arrependimento foi não ter conseguido ver o documentário, pois gostava muito de documentários. No início, a sua esposa Janet ficou horrorizada com a ideia, mas acabou concordando e apoiando o marido. Quando Alan morreu, foi levado diretamente para um centro médico em Sheffield. Os seus intestinos e outros órgãos foram removidos e substituídos por sacos de pano cheios de ervas. Apenas o coração e o cérebro ficaram lá dentro. Depois, o corpo de Alan foi coberto com uma camada de ingredientes naturais, incluindo óleo de gergelim e cera de abelha. Após coberto, o corpo foi deixado de molho em natrão durante mais de um mês.
depois seco numa câmara especial para simular a alta temperatura e a baixa umidade do Egito, e finalmente enrolado em faixas de linho. É quando a sua esposa o visita. Levou algumas fotografias da família e desenhos dos netos. Depois, ela disse que ficou surpreendida com a mudança, mas que ainda conseguia reconhecê-lo. Os resultados foram surpreendentes. O antropólogo forense professor Bill Bass, um especialista em decomposição humana que inspecionou a múmia meses depois, disse que o cadáver parecia ter no máximo 3 dias. A mumificação e o documentário foram um grande sucesso. Alambyllis, o Tutankhamon de Torquay, ou Tuta Alam, como queria ser chamado, não foi colocado em nenhum museu. Mas ele é visitado com frequência por especialistas em decomposição em sua casa na Universidade de York. 1. A querida múmia. Eva Peron, batizada Eva Duarte e popularmente conhecida como Evita. Era a mulher mais amada de toda a Argentina na época da sua morte em 1952. Durante sua vida, ela foi um exemplo para as mulheres não só na Argentina, mas também nos Estados Unidos e na Europa, onde viajou com seu esposo, o presidente Juan Perón, como a primeira-dama. Evita foi diagnosticada com câncer cervical avançado em 1950 e morreu 2 anos depois. Seu esposo insistiu em preservar a sua beleza e pediu que o Dr. Pedro Ara embalsamasse seu corpo. Ele seguiu as ordens e substituiu o sangue com glicerina, que transforma todos os fluidos do corpo em cera. A múmia criada é considerada uma das conservações mais bem feitas da história. Juan Perón quis construir um grande mausoléu onde o povo argentino pudesse ver a sua amada Evita. Infelizmente, 2 anos depois, foi deposto através de um golpe militar e foi obrigado a fugir do país sem Evita. O novo governo tinha medo de Eva Perón, pois ela era um símbolo poderoso para o povo argentino e, por isso, o corpo foi escondido. Esse foi o início das viagens da múmia pelo mundo, que duraram 20 anos. Primeiro, o corpo foi transportado para vários lugares em Buenos Aires. Mas onde quer que ia, flores e velas apareciam no lugar, apesar de que ninguém deveria saber onde a múmia estava. Um certo coronel Karen, que era responsável pela múmia, apaixonou-se por ela e começou a ter um comportamento muito estranho. Começou a chamar a múmia de sua mulher na frente de outras pessoas. Ora a idolatrava, ora a xingava e descrevia a vida sexual dos dois. Assim que o novo presidente Aramburu soube do seu comportamento necrófilo, ele foi demitido das suas funções e outra pessoa ficou responsável pelo cadáver. Depois, o coronel Curry morreu de causas inexplicáveis. E não foi o único. Acreditava-se que todos os que tocassem a múmia com más intenções morreriam. Em 1957, a múmia foi levada para a Itália e enterrada em uma pequena cova com um nome falso. Mas parece que o caixão era muito pequeno, pois deformou o nariz e os pés da múmia. Só em 1971, Juan Perón conseguiu recuperar o corpo e levá-lo para a Espanha, onde viveu em exílio. Quando voltou à Argentina e foi reeleito presidente, contratou Domingo Telechea, um renomado restaurador de arte, para consertar o cadáver danificado. 1 ano depois, Juan Perón morreu. A sua esposa Isabel enterrou-os lado a lado no mausoléu da família. Depois, com outra mudança de governo, Evita foi transferida mais uma vez, desta vez para o cemitério de Recoleta, no extremo oposto da cidade, onde ainda repousa a 2 metros abaixo da terra. O seu caixão está dentro de um grande caixão de chumbo que, por sua vez, está selado em um túmulo de mármore. Isto pode ser uma forma de dizer que Evita já viajou bastante e que agora é hora do seu descanso eterno. Mas é provável que as autoridades ainda tenham tanto medo da adorada múmia e do seu poder sobre o povo que querem ter certeza que ninguém a verá novamente. Ou talvez temam a maldição da bela Eva Perón.